Prontinho, estamos gravando. Boa tarde a todos. Então, nós vamos começar agora a segunda parte da aula de exercícios referentes ao módulo de campo elétrico, de eletrostática, tá bom? Nós tínhamos terminado a primeira parte no exercício 9. Vou fazer aqui voltar aqui, ó. A gente discutiu uma aplicação prática do campo elétrico, né? Naquela técnica que a gente tinha comentado na aula, não sei se vocês lembram, chamada eletroforese, né? É uma técnica onde você aplica um campo elétrico num sistema. Esse sistema, na verdade, é feito de um gel. E aí as partículas carregadas se movimentam de maneiras distintas, né? De acordo com o tamanho da partícula e tal, dentro do campo elétrico, tá? Aí, essa segunda parte, que eu falei para vocês agora no começo da aula, ela vai envolver mais exercícios referentes a campo elétrico uniforme. Vocês vão perceber que os exercícios que envolvem os campos elétricos uniformes, eles em geral são exercícios mais direcionados para a mecânica das leis de Newton, né? O que faz todo sentido se você parar para pensar. Por quê? Qual é a característica de um campo elétrico uniforme? É proporcionar a uma carga de prova uma força constante. Porque, em geral, os campos elétricos, eles propiciam a existência de forças, mas essas forças variam, né, de acordo com a distância da carga geradora. No campo elétrico uniforme, que é aquele campo gerado por placas paralelas, em qualquer ponto do campo você terá força igual. Então eu consigo aplicar a segunda lei de Newton, a gente pode trabalhar com exercícios de movimentos uniformemente variados, as partículas podem acelerar dentro dos campos, tá? Isso também vai acontecer no campo magnético, tá? Quando a gente for aprender a parte de campos gerados por ímãs. Bom, antes da gente entrar nos campos uniformes, faltou comentar um conceitinho aqui no exercício 10. Vocês já devem ter ouvido falar desse conceito, né? O conceito é blindagem eletrostática. Para você entender a ideia de blindagem eletrostática, eu não sei se vocês já chegaram a ver em fotos no YouTube ou na internet de maneira geral, fotos em que são focalizados aviões no exato momento em que um raio cai literalmente sobre o avião, né? Há uma descarga elétrica e o avião ele fica envolvido por uma bola elétrica, né? E aí sempre surge a pergunta: por que as pessoas dentro do avião não correm risco de morte, né? Se o avião for submetido a uma descarga daquela natureza, né? Que é uma descarga super intensa, inclusive, né? O efeito, na verdade, ele foi constatado pelo Michael Faraday. Michael Faraday. Dentre das coisas que ele fez para a física da parte de eletricidade, a gente pode destacar mais uma delas, né? Que é o efeito da blindagem. Basicamente, o efeito da blindagem, ele consiste no seguinte. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem uma fotinho que ilustra. Aqui nós temos, ó, uma esfera condutora. Tá? Ela está presa num elástico de borracha. Então, tudo isso aqui é isolante, ó. Tudo isso aqui é isolante. Só a esfera é condutora. Ok? Aí eu vou aproximar dessa esfera um bastão carregado. A esfera é neutra, mas o bastão é carregado. A gente consegue promover a tração, por quê? Porque a esfera, o bastão que está eletrizado, ele acaba polarizando a esfera. Então você cria uma atração aqui, né? Essa atração acontece de forma bem simples. Deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Podia ter aumentado um pouco mais a figura. Essa atração acontece, gente, porque entre a esfera e o objeto eletrizado surge uma região aqui de campo elétrico, né? A presença do objeto eletrizado faz com que surja no espaço uma região de campo. E aí, como a esfera tem condutores, né, elétrons, esses elétrons são atraídos para essa direção. Tá? O que o Faraday percebeu? Se ele fizesse o mesmo experimento, só que utilizando uma gaiola, o efeito não era perceptível. Quer dizer, você aproximava o objeto, tá? Você aproximava o objeto,
mas o objeto aproximando não era suficiente, não era capaz de atrair a carguinha, a bolotinha que tinha aqui dentro. Então, ele usou o termo blindagem para se referir a um isolamento elétrico que esse tipo de dispositivo proporciona para o que está dentro dele. Tá? E aí vem a pergunta do problema, para a gente depois explicar um pouquinho melhor por que isso acontece. Tá? Então, ele fala assim, ó, durante uma tempestade, uma mulher pediu ao seu filho que retirasse a gaiola do passarinho da janela, explicando-lhe que caso caísse um raio, o animal seria fulminado. Julgue se ela estava correta, justificando a resposta. Então, é mais ou menos o caso para a gente poder citar esse efeito da blindagem. O que acontece, né? A coisa gera em torno do que a gente chama de condutor. Condutor eletrostático oco. Tá? Como assim um condutor eletrostático oco? Para você entender melhor, vamos imaginar uma bola de metal, tá? Só que é uma bola oca. Aqui. Tá? E aqui dentro você tem um espaço vazio, tá? O que acontece? Quando você aproxima um objeto eletrizado, esse objeto eletrizado, ele cria em volta dele uma região de campo elétrico. Aqui eu coloquei um objeto positivo, tá? Então aqui você tem uma região de campo elétrico. Peraí, tem gente entrando aqui. Maju. Tá. O que essa região de campo elétrico vai fazer com o nosso condutor eletrostático? Ele vai polarizar essa casca. Então, por exemplo, se a minha carga geradora é positiva, ela vai atrair cargas negativas para a superfície. Tá? E essa parte interna aqui vai ficar mais positivinha. Tudo bem? Agora, se a gente imaginar... Peraí. Essa casca aqui, ó, ela é uma casca que está polarizada, tá vendo? Ela é uma casca que está polarizada. Só que aqui dentro, o campo elétrico é inexistente. O fato de você ter aproximado um objeto carregado de um condutor oco induz a formação de um campo elétrico nesta região externa. Dentro desse condutor, para quem estiver dentro desse condutor, a presença dessa carga geradora não é percebida. Então, eu vou escrever aqui, ó. Dentro do condutor, não ocorre influência da carga geradora externa. Externa. Isto é, o campo elétrico internamente ao condutor vale zero. Tá? E por que essa... E aí tem uma questão que eu preciso só citar para vocês, tá? Para que a prova de que isso é verdade é uma prova extremamente complexa. Não dá para a gente fazer essa prova aqui. Você perguntar para mim assim, Danilo, por que isso acontece? Tem como provar matematicamente. Só que para vocês terem noção, isso é uma prova tão complexa que você precisaria de cálculo 3 para fazer isso. Tá? É uma coisa que você vê só no ensino superior. Agora, o fato é que existe uma constatação
de que nessas condições, em que você tenha um condutor qualquer, mas que ele seja oco, a região interna dele está sempre blindada do ponto de vista elétrico. O que significa? O campo elétrico é zero. Aí você fala assim, Danilo, mas e daí que o campo elétrico é zero? Por que isso é importante, né, para proteger o passarinho, né? Se o passarinho estiver aqui na gaiola, por que ele não vai morrer eletrocutado? Porque vamos parar para pensar o seguinte: é graças ao campo elétrico que as cargas podem se movimentar. Você concorda? Se uma carga se movimenta, é porque ela está sob a ação de um campo elétrico. Se dentro do condutor não tem campo elétrico, significa que não existe capacidade de cargas se movimentarem. Então, se o campo elétrico é zero, significa que cargas de prova não se movimentam. Portanto, não tem corrente elétrica. Se você não tem movimento de carga, você não tem corrente elétrica. Ou seja, por mais que esse objeto aqui de fora crie um campo elétrico extremamente intenso, esse campo não consegue penetrar a parte do condutor, a parte interna. Inclusive, reza a lenda, e não é lenda, na verdade, né? Que o Faraday fez esse experimento consigo mesmo. Né? Consigo mesmo. Ele se colocou dentro de uma gaiola, conectou essa gaiola a um gerador que produzia uma diferença de potencial extremamente alta e ficou dentro da gaiola. É claro que você não pode encostar na gaiola. Né? Se você encostar na gaiola, você tem uma descarga elétrica. Mas se você ficar parado, né? E aí vale lembrar também que essa superfície aqui, ó, né? Ela deve ser uma superfície isolante. Você não pode estar conectado, por exemplo, à terra. Porque se você conecta à terra, você tem diferença de potencial. Tá? Beleza? Tranquilo? Essa gaiola, né, foi apelidada de gaiola de Faraday. Tá? Em homenagem a ele, porque acho que foi por conta do experimento. Tá? Então, julgue se ela estava correta. Só escrever aqui, né? A afirmação é falsa. Tá? O que pode cair em relação a esse conceito no vestibular, né? Questões desse tipo que eu citei para vocês agora, né? Quer dizer, o cara bota uma foto de um avião com um raio e pergunta por que as pessoas ali dentro não sofrem descarga elétrica? Porque internamente é um avião, o campo elétrico é zero, tá? Beleza? Tranquilo, pessoal? Podem tirar o print. Deixa eu ver a janelinha aqui. Ninguém falou que eu cortei meu cabelo, né? Só a Cecília falou. Também eu só vejo a Cecília, né? Quem que vai falar? Questão número 11. Olha que questão maluca, gente. Uma partícula eletrizada positivamente e presa por um fio inextensível a uma parede encontra-se na posição mostrada na figura abaixo. Aqui. Eu tenho uma bolotinha, uma carguinha pontiforme. Aqui você tem uma parede. A parede está com carga. A gente até imagina a carga da parede, né? Porque a bolinha tem carga positiva aqui. Aí ele faz 3 perguntas. Primeiro, considerando que toda a parede está eletrizada, desenhe no seu caderno o sentido do campo elétrico na esfera. Na esfera. Então, vamos lembrar uma coisa aqui, gente? Vamos aproveitar o ensejo para fazer uma livrinha assim? Ó. Campos são gerados por cargas geradoras. Se a carga geradora for positiva, ela gera campo de afastamento. Isso é uma convenção dada, né? A gente falou bastante sobre isso na aula de campo elétrico. Perdão, gente.
Carga positiva geradora, ela vai gerar campo de afastamento. Se você colocar perto de uma carga geradora uma carga de prova positiva, ela vai a favor do campo, força elétrica de repulsão. Se a carga de prova for negativa, ela vai ser atraída, não é? Então ela vai contra o campo. Então a carga negativa, ela sempre vai contra o campo. A carga positiva tem força sempre a favor do campo. Ah, Danilo, mas e se a carga geradora for negativa? Tudo a mesma coisa. Quer ver? Só que, com uma diferença. Carga negativa gera campo de aproximação. Mas tem uma coisa que é comum, quer ver? Ó? Bota uma carga de prova positiva. Ela vai ser atraída, não vai? A favor do campo lá. A carga positiva, ela sempre concorda com tudo. Pensa desse jeito. A carga negativa é a carga do contra. Então, ó, a carga positiva, ela é atraída para a negativa. Uai, o que é, gente? Puta, peraí, gente. Alô? Se tem como deixar aí, eu posso pegar mais tarde ou eu tenho que pegar agora? Ah, pode pedir para ele vir aqui então, por favor? Nada. Puta, vocês não sabem o que chegou. Nossa. Meu Deus, chegou meu monitor. Eu acho que não sei se é um monitor, cara, é uma encomenda. Então, não, o computador já tá pronto já. Eu não sei o que é, cara, é uma encomenda. Eu não sei se é um livro da Cecília. Mas eu acho que é o computador. Vou ver. Daqui a pouco ele vai tocar aqui. Agora que ela falou. Então, ó, vamos lá. Daqui a pouco o cara tá entrando aqui. Deixa eu continuar. Ó, então, se a carga geradora é negativa, a carga de prova vai a favor dela. Ó, vai atraída. Se a carga de prova for negativa, ela vai ser empurrada, portanto, ela vai contra o campo. Tudo bem? Daqui a pouco a gente vai trazer o movimento em relação ao potencial. Lembra que eu falei na aula? Não sei se vocês lembram. Olha, as cargas procuram certos potenciais. Então daqui a pouco a gente bota os potenciais aqui. E aí a gente tem todo o comportamento vetorizado do negócio, tá? Beleza. Bom, se a parede está eletrizada com carga positiva, o campo elétrico tem que ser de afastamento dela. Tá aqui, ó. Campo elétrico de afastamento. Represente na mesma figura... Peraí, gente, espera só um pouquinho. Oi. Me dá um oi. Você quer dar um oi? É. Espera aí. Já deu, já. Já deu, já? Já. Você apareceu aqui na frente? Ah! Tranquila. Tira a mão daí, Olga. Oh, joga Oiê! Olha lá, tá Oi, chegando. Cecília! Oi, Cecília. Você tá de prova, né? Tá fazendo prova? Não? Cara, são 2 horas. Agora são... Acho que é 12, não. São 3 horas agora. 5 para as 3. Tá, beleza. Vamos lá. Não é o computador aí, não é o monitor ainda. Que pena. Mas é outra coisa. Tá, vamos lá. Item B. Represente na mesma figura todas as forças que atuam na esfera. Então eu vou trazer a esfera aqui para o lado, tá? Eu vou trazer ela para cá. Então, ó, a bolotinha, ela tem basicamente 3 forças agindo nela. Ela tem a força peso. Opa, peraí que minha prancheta ficou meio torta aqui.
ela tem a força-peso, que está apontando para o centro da Terra. Beleza? Ela tem uma força elétrica, que é de repulsão. E ela tem uma força tensora. Aqui. Prontinho. Tá. Beleza. Já representamos. Agora, provavelmente, ele vai pedir para a gente calcular alguma coisa. Olha lá. Supondo que a esfera tenha a massa de 1 grama e que o ângulo que o fio forma com a parede seja de 30 graus, calcule a tração no fio. Então, na verdade, ele está me dando esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, θ. Tá? Ele quer a tração. Olha, tem uma coisa aqui que a gente pode saber já de antemão, né? Como o sistema está em repouso, a gente vai usar a segunda lei de Newton. Se ele está em repouso, significa que a força resultante é zero. Igual a zero. Tá? Beleza? Muito bem. O que a gente pode pensar aqui? Tem 2 jeitos de resolver o problema. Um dos jeitos, que é o mais trabalhoso, eu vou só mostrar para vocês, porque tem exercícios que vocês só vão conseguir resolver se você pensar desse jeito. E depois eu mostro o jeito mais rápido. O jeito mais trabalhoso é você enxergar que essa atração, na verdade, ela admite 2 componentes. Ela vai admitir uma componente TY. Peraí, opa. Ela vai admitir uma componente TY. Essa componente TY, ela vai anular o peso. Para que no eixo Y você não tenha resultante. No eixo X, eu vou ter o TX, a componente horizontal da minha tração, TX, anulando a força elétrica. Tá? E aí você pode abrir aqui, então, por exemplo, aqui é que é a parte importante, né? Se vocês observarem na minha figura, ela não está tão bem desenhada, mas o TY, ele tem exatamente o mesmo tamanho desse cateto do triângulo, ó. Está vendo o triângulo retângulo? Então eu posso dizer que o TY é cateto adjacente desse triângulo. Por que eu estou falando isso? Porque eu posso escrever então aqui, ó, T cosseno θ é igual a peso. Aqui. Espera aí, estão chamando aqui. CS. T cosseno θ igual ao peso. Tudo bem? Para o TX, vamos ver se vocês enxergam aqui, ó. O TX, ele é cateto oposto do meu ângulo de 30 graus. Tá vendo? Então eu posso escrever que T seno θ igual a força elétrica. Força elétrica. Tá bom? Bom, aí a gente tem uma escolha. A nossa escolha é ou igualar para achar a tração pela primeira equação, ou igualar com a segunda equação. Espera aí. Pronto. Tá entrando aqui. Olha, gente, eu acho, não sei se vocês concordam, mas eu acho que seria interessante a gente igualar pela 1, né? Como ele quer a tração no fio, pelo seguinte, ele me deu a massa. Para eu achar a tração pela equação 2, eu teria que ter uma força elétrica. Eu não sei qual que é a força elétrica que está atuando ali. Tá? Eu sei que ela é igual ao TX, mas até aí não quer dizer muita coisa. Então eu vou pegar a equação 1, ó. T vezes o cosseno de θ, que aqui no caso seria 30 graus, né? É igual ao peso. Aí o peso,
eu já vou colocar massa vezes gravidade. Então, é massa vezes 10 a menos 3, que tem que estar em quilos, vezes aceleração gravitacional. Aqui. Tá? Claro que essa conta ela vai dar meio... o número vai ficar em raiz, por conta do cosseno. Então, fica assim, ó, T vezes... Cosseno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a 1 vezes 10 a menos 2. Então, daqui a gente desenvolve um pouquinho mais. A tração vai dar 2 vezes 10 a menos 2 sobre raiz de 3. Né? A gente pode racionalizar aqui. Vai ficar 2 raiz de 3 vezes 10 a menos 2 sobre 2. Sobre 3, perdão, desculpa, gente. Porque para você racionalizar, né, você multiplica aqui embaixo por raiz de 3 e aqui em cima por raiz de 3. Tá? Aí deixa assim mesmo, tá? Como é uma tração, foi Newton, se quiser arredondar, é que ele não fala nada no texto, a raiz de 3 é aproximadamente 1,7, né? Tá bom? Beleza, podem tirar o print. Vou trocar aqui. 12. Questão número 12. Uma partícula de massa m e eletrizada com carga positiva é abandonada num ponto P de um campo elétrico uniforme de intensidade E, conforme mostra a figura. Esse problema tudo com letra, né? Então, você tem aqui... uma coisa que você já tem que começar a fazer, vocês fazem isso, eu tô ligado, mas eu gosto sempre de reforçar. Quando vocês virem as linhas de campo, você já imagina que você tem uma carga negativa aqui, ó, e uma positiva aqui. Isso é muito importante para a gente estabelecer os potenciais depois, tá? Então, se a gente fosse imaginar, né, que na teoria eu falei isso, ó, olha, para você gerar um campo elétrico uniforme, você precisa utilizar placas específicas, paralelas, né? Então, a gente vai imaginar aqui uma placa positiva, aqui uma placa negativa, e eu vou colocar aqui uma carga de prova. Aqui, ó, uma carguinha de prova. Tá? Eu sei que ela tem carga Q positiva, massa M e partido repouso. Tá? Represente a força elétrica que age na partícula no instante em que ela é abandonada em P. Então, olha só. Você tem aqui uma placa positiva. Você tem aqui uma placa negativa. A gente sabe isso pelo sentido das linhas do campo, né? Afastamento, aproximação. Quando eu colocar uma carguinha de prova lá no ponto, a carga, como ela é positiva, ela vai a favor do campo. Ou seja, ela vai ser repelida pela placa positiva. Ó, força elétrica. A única diferença desse tipo de situação para a situação que a gente viu na carga pontiforme é que em qualquer ponto ela vai andando por aqui, né? Quando ela tiver, por exemplo, aqui, ó, a força elétrica nela é a mesma. Quando ela tiver aqui, a força elétrica é a mesma. Ela está com uma força constante, tá? Beleza. Qual que é o movimento que essa partícula realiza? Bom, a gente pode dizer, né, que ela realiza um movimento retilíneo, né? Retilíneo, peraí, vou colocar um R. Embora ele não pergunte se ele é retilíneo ou não, né? Retilíneo, uniformemente variado, acelerado.
né? Essa força, ela vai tirar o corpo do repouso e vai imprimir uma aceleração para ele. Então, a gente pode explicar assim, ó. Devido ao campo, a carga de prova está submetida a uma força resultante constante, né? Se ela tem uma força resultante constante, a gente conclui que ela tem uma aceleração constante. Pronto, movimento uniformemente variado, tá? Beleza? Item C. Professor, Pode falar. ela não tem massa, não teria que ser um movimento parabólico, tipo para baixo? Olha aqui, ó. Ai, disfarça. Tá? Quando a gente trabalha com campo elétrico, isso é uma coisa muito importante da gente... Tem exercícios em que você vai ver isso acontecer. É meio raro, mas isso acontece. Por quê? Porque geralmente essas cargas de prova, elas têm massas muito pequenas. Aí você fala, tá, e daí, Danilo? E daí que se você pensar a rigor, de fato ela vai ter que ter uma força gravitacional, tem que ter uma força gravitacional, porque ela tem massa, e tem uma força elétrica. Só que quando você compara o valor de uma com a outra, você vê que a gravitacional é irrisória, né? A força gravitacional, inclusive na física, não sei se foi para vocês que eu comentei isso ou foi para outra turma. A força gravitacional, ela é conhecida na física como força fraca. É curioso pensar isso. Por quê? Para você ter uma força... Olha aqui, para pensar. Você tem um corpo aqui, ó, de massa super pequenininha, certo? Para você conseguir atrair esse corpo, você precisou de um outro corpo do tamanho da Terra. Por que esses dois corpos não se atraem? Esses dois aqui. Na verdade, eles se atraem gravitacionalmente. Só que a atração é ínfima. Então, quando você vai estudar alguns fenômenos, como, por exemplo, fenômenos elétricos, vale muito a pena, para efeito de sanidade mental, vale muito a pena simplesmente fingir que a gravidade não existe. E aí você passa a considerar só a força elétrica. Entendeu? Sanidade mental mesmo, professor, Você porque... imagina um problema que você cria, né? Você vai ter duas forças. Você vai ter um move na horizontal e um move na vertical. Isso não é nem movimento balístico. Porque movimento balístico pressupõe você ter mu na horizontal e move. Então, você imagina você trabalhar com move aqui e move aqui. Então, assim, por exemplo, no ITA isso acontece. Ele vai perguntar para você onde a partícula vai bater aqui, ó. Então, você tem que meter uma equação de move aqui, uma equação de move aqui, que você vai ter acelerações diferentes, porque a aceleração do peso aqui, você sabe que é G. Essa aceleração não é G, ela é outra. Sacaram? Então, nesse caso, vale a pena mesmo. Você percebeu que é melhor deixar assim, né? É que nem bosta. Não mexe que bosta de nenê, né? Que você deixa o nenê parado lá, você não mexe nele, porque senão vai levantar aquela bufa. O dia que vocês tiverem filhos, se um dia vocês tiverem, vocês vão ver. É uma granada de mão, gente, quando eles cagam. Você não pode mexer nele. C. Né? É como se você tirasse o pino da granada de mão. Aí vem aquele cheiro, aquela bufa. Qual a velocidade da partícula ao passar pelo ponto Q, situado a uma distância D? Bom, vai sair tudo em letra, né? A gente não tem nem dúvida disso. É praticamente o alfabeto inteiro. Peraí, se ele está em move, vamos pensar assim, ó. Se ele está em move, seria interessante eu achar a aceleração, né? Porque se ele está em move, ele tem aceleração. Aí eu pego, se eu achar a aceleração, eu jogo no vovô Ateu, ou no Torricelli, sei lá. Eu uso uma equação de move
para poder achar a velocidade final dele. Então, primeiro, vamos trabalhar com a lei de Newton. A força resultante nessa partícula, e aí com a ressalva, né, desprezando-se os efeitos gravitacionais, ela é igual à força elétrica. Tá. Como é que a gente calcula a força elétrica? Você tem basicamente duas maneiras de calcular a força elétrica. Se você estiver calculando a força elétrica entre duas cargas pontiformes, é lei de Coulomb. Agora, se você está calculando força elétrica numa carga de prova dentro de um campo, aí eu uso a definição de campo. Pode fazer TEC? Pode. Vai dar na mesma. Vai dar na mesma. Você vai ter que achar o trabalho, é a variação da energia cinética, o trabalho vai ser E vezes Q vezes D, vai dar na mesma. Pode ir por essa linha que dá também. Tá? Essa outra solução também é interessante. Pode tentar fazer que a gente deve chegar... Inclusive, Bruce, se você quiser fazer ela por TEC, vai fazendo aí e vê se a gente chega no mesmo lugar aqui. Tá? Eu vou fazer por cinemática. Vai vendo aí. Deixa eu ver aqui, peraí. Me travou meu aqui. Tá, beleza. Então vamos lá. A força resultante é, pela definição de campo elétrico é força sobre carga, não é? Então eu vou dizer que massa vezes aceleração é igual a campo elétrico vezes carga. Aqui. Daqui o que eu quero? Eu quero aceleração. Então eu vou dizer que a aceleração é EQ dividido pela massa. Aqui. Essa é a nossa aceleração. Agora, o que eu vou fazer? Como ele quer saber a velocidade com que o corpo chegou aqui, eu posso fazer Torricelli. V quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Tá? Então eu vou escrever aqui, ó, porque eu não tenho tempo, né? V quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes, olha o que eu vou colocar no lugar da aceleração. Vezes delta S. Pum. Aqui. Tá bom? Como ele partiu do repouso, pessoal, esse termo a gente cancela. E aí, para isolar o V, passa a raiz. Então, ó, portanto, qual que é a velocidade com que ele vai chegar lá na ponta? É a raiz quadrada de 2EQD sobre M. Aqui. Isso daqui é a velocidade. Tá? Não sei se chegaram a fazer por TEC. A gente pode tentar fazer aqui também por TEC. Peraí. Nossa, o que aconteceu aqui, velho? Puta. Tá acontecendo uma treta muito séria aqui, peraí. Caraca. Peraí, gente. Cara, não acredito. Hoje tá meio caótico o negócio, né? Vocês estão vendo minha barriga e várzea do Carmo. Pronto. Acho que agora eu consegui resolver.
Depois eu já conto para vocês o que aconteceu aqui. Oi. Que beleza. Eu tô escutando um barulho de pingo, sabe pingo? De gota. Eu tô olhando e falando, mas que é isso, gente? Eu botei o umidificador aqui na escrivaninha. Meu, tá vazando um rio aqui embaixo da mesa. Aí eu pisei uma hora, vi o chão molhado, assim, falei, que é isso aqui? Tá um chão cheio de água. Ai, é um caos aqui, velho. Tá um caos aqui, pessoal. Perdão. Aí achei um pedaço da tomada também, aqui. Tem um monte de fio perto. Notebook, a fonte. Olha aqui, ó. Peraí. Olha isso aqui, ó. Cheio de fio aqui. Tem o difusor, tem o umidificador ligado, um monte de fio. Agora resolveu já. Acho que não vai dar nada, não. Já sequei aqui. Aí é o seguinte, ó. Não, já foi, já resolvi aqui. A Bruna tinha comentado que ela fez por TEC, que é uma solução bem cá entre nós, né? Extremamente elegante. É coisa de gente que sabe o que está fazendo. Como é que a gente faria por TEC? Então, eu vou resolver por TEC. Quer ver? Eu vou só deixar escrito. Tá? Gente, vocês sabem que a força elétrica ela é uma força conservativa. O que isso quer dizer? Ela só atua convertendo potencial em cinética. Ou cinética em potencial. Você tem várias forças que são assim. Né? O peso é uma força assim, por exemplo. Quando ela converte potencial em cinética, o sistema, a gente pode dizer que do ponto de vista físico, ele é espontâneo. Quando ela transforma cinética em potencial, é não espontâneo. Tudo bem? Estou usando essa ideia para a gente revisar umas coisas que são importantes. Aí, a Bruna falou assim, olha, vou resolver por TEC. Vou resolver por TEC. Então, o TEC ele afirma, resumidamente, que o trabalho da força resultante numa partícula vai atuar variando a energia cinética. Ok? O que isso implica? Tem várias implicações. A primeira é a seguinte. Quando o processo é espontâneo, o corpo tem variação de energia cinética positiva. Ele está basicamente acelerando. É o que acontece com o peso quando ele puxa um corpo para baixo. Ele está atuando de forma a transformar potencial em cinética. Só que às vezes acontece o contrário, né? Acontece o contrário. Às vezes uma força, ela atua de maneira a transformar cinética em potencial. Quando a variação de energia cinética é negativa, o processo é não espontâneo. Tá? Nesse caso, a gente sabe que ele é espontâneo. Você vai ter uma variação de energia cinética positiva. Por quê, Danilo? Porque como a gente viu no desenho anterior, a força está ajudando a velocidade a crescer. Então, quando o movimento é acelerado, que a cinemática chamava de movimento acelerado, significa que a força está tirando o potencial e dando cinética. Quando o movimento é retardado, é o contrário. Você está tirando cinética para dar potencial para o corpo. Né? Então, aqui a gente pode dizer, pela definição de trabalho, que o trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 0 graus. Tá? Porque a partícula está acelerando. Isso é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial.
Como o corpo partiu do repouso, 0 para ele. Força é campo vezes carga. Vezes D. O cosseno de 0 é 1. Isso aqui tem que ser igual a mv² sobre 2. Ó. Isola o V, né? Raiz quadrada de 2 EQD dividido por M. Tá? Olha lá. Opa, perdão. Aqui e aqui. São 2 caminhos que levam à energia. Então, a energia ela salva quando a cinemática não salvar. Tá? Ela vai ser sempre assim. Geralmente o problema que você faz por cinemática, aprendam isso. O problema que você faz por cinemática, você também consegue fazer por energia. O contrário não é nem sempre verdadeiro. Tem exercícios que você faz por energia, mas se você tentar fazer por cinemática, dá problema. Mas energia salva demais. Tá? Gente, vocês têm 4 coisas para fazer na mecânica. Pode parecer piada, mas é isso que eu vou falar. Você tem 4 coisas para fazer na prova, com mecânica. Ou o exercício sai por cinemática, ou ele sai por lei de Newton, ou ele sai por energia, ou por colisão. Colisão é sempre a última que a gente tenta, né? A colisão é sempre uma coisa mais característica, né? Porque ele vai ser obrigado a falar no exercício que vai ter colisão. Mas, em geral, é cinemática, lei de Newton ou trabalho e energia. Nessa ordem, né? Você tenta cinemática, não funcionou. Puta, vou tentar lei de Newton, não funcionou. Tenta trabalho e energia, que é o que sobrou. Tá? Beleza? Vou trocar aqui, tá? Do 12. Professor, Pode falar, Mar. na letra A dessa mesma questão, você tinha dito que a força elétrica era constante, na hora eu não consegui pegar direito. Por quê? Ela é constante porque o campo elétrico é uniforme. Porque, Só por isso? só por isso, porque se você olhar para a definição de campo, ó, campo é força sobre carga. Se o valor do campo é sempre o mesmo, a carga de prova é sempre a mesma, né? Então a força é constante. Tá? Entendi. Beleza. E aí, por isso, eu consegui fazer por cinemática. Por exemplo, se é um problema em que é uma carga geradora. Vamos imaginar um outro problema. Olha que foda que seria. Você tem uma carga geradora positiva, aí você tem uma carga de prova positiva também. Você quer calcular a velocidade com que ela chega aqui. Não dá para fazer por cinemática esse aqui, ó. Porque à medida que a carga de prova vai se afastando, ela não vai diminuindo a intensidade do campo, a força varia. Não dá para usar a lei de Newton aqui. Aqui você tem que ir por trabalho. Aí você só consegue fazer por trabalho. Tá? Então, quando a força for constante, ok, isso é bom pra gente. Agora, quando ela não for... Tá? Questão 13. Espera aí. Ele diz assim... Duas cargas elétricas, Q1 e Q2, encontram-se no espaço onde existe um campo elétrico E, representado pelas linhas de campo ou linhas de força, conforme mostra a figura. Tá. Bom, antes de a gente ler o resto, vamos tentar entender essa imagem. Primeiro que o campo, se a gente tem a direção e o sentido das linhas, então a gente supõe que você possa ter aqui uma fonte geradora positiva ou aqui uma fonte geradora negativa. Alguma coisa desse sentido. Outra coisa que dá para perceber, gente, é que esse campo ele é uniforme em um pedaço, até mais ou menos aqui, ó, ele é uniforme. Danilo, como você tem tanta certeza? Porque as linhas de campo, elas estão bem homogêneas, tá vendo? Ó? Não sei se vocês lembram, quando na aula passada a gente falou das linhas de campo, que conforme elas se concentram
Isso é um indicativo de que o campo vai ficando mais intenso, né? Então, o que a gente imagina é que o campo aqui é mais intenso, ó. O módulo do campo elétrico aqui é mais intenso do que aqui, que o campo é mais fraquinho. Então, quer dizer, essas cargas, a gente não sabe exatamente os valores das cargas, né? Mas se elas tiverem o mesmo valor, a força que essa carga está sentindo é diferente dessa daqui, tá? Porque elas estão em, se elas estivessem as duas nessa parte do campo, ó, aí você falaria, ah, beleza, elas estão dentro de um campo uniforme, aí tudo bem. Aqui não, tá? Muito bem, aí ele continua. As cargas elétricas são mantidas em repouso até o instante representado na figura a seguir, quando elas são liberadas. Imediatamente após serem liberadas, pode-se concluir que... Aí tem que ir lendo para ver o que acontece, né? Vamos ler aqui a... Se Q1 for igual a Q2, Q1 igual a Q2, então a intensidade com que o campo elétrico E atua na carga 2 é maior que a intensidade da força com que ele atua na carga 1. Verdade, né? Porque vamos pensar o seguinte. O campo é força sobre carga. Tá? Beleza. Portanto, a força que atua numa carga é o campo vezes ela. É o campo vezes ela. Suponha que Q1 igual a Q2, que é igual a Q. Se Q1 for igual a Q2, que for igual a Q, que é o que ele está falando, a força que cada carga vai sofrer vai depender só do campo elétrico. Então, ó, F1 seria a intensidade do campo onde ela está vezes a carga. F2 seria a intensidade do campo que ela está vezes a carga. Porém, E2 é maior que 1. Como a gente viu. E você vê como o exercício ele tem um detalhe, né? Para mim, é um detalhe isso. Como é que você conclui que E2 é maior que 1? Por causa da concentração das linhas de campo. Né? Então, a gente vai aprendendo, né? Vai ficando as lições, né? Nas aulas de exercício vão ficando várias lições. Uma lição que a gente tem que aprender daqui é olhar para a linha de campo e enxergar como uma espécie de densidade do campo. Se você tem muita linha aglutinada, é porque ali o campo é muito forte. Então, se eu botar uma carguinha de prova ali, a força vai ser muito intensa. Tá? Beleza? Então, acho que é A mesmo. Beleza? Deixa eu só ativar aqui. Querem perguntar algo, gente? Alguma outra que vocês tenham dúvida? Você pode só fazer as outras alternativas, só analisar mesmo? Vamos ver. Você tem dúvida em algum específico ou nas três? Não, é que eu gosto de anotar o que tá errado, essas coisas assim, mas pode ser bem rápido. Deixa eu ver aqui. Se Q1 for negativa e Q2 positiva, então peraí, tem que desenhar aqui, peraí. Se Q1 for negativa e Q2 positiva, pode existir, eu só queria não falar dos valores das cargas, né? Pode existir uma situação onde as cargas permanecerão paradas nas posições da figura indicadas pelas atuações das forças aplicadas pelo campo sobre cada carga e da força de atração entre elas. Tá. Acho difícil, hein? Porque é o seguinte. Vamos supor que então que elas sejam de sinais opostos. Você vai ter uma força trocada entre elas. FF. Aqui. Tá. Agora, considerando que além dessa força, existe uma força provocada pelo campo, que as duas estão imersas no campo, então você teria, considerando uma coisa prévia, né? A gente sabe que aqui é negativo e aqui é positivo. Isso é muito importante.
Tá. Essa carga aqui, ela vai ser atraída para cá com uma forçona. Ah, Danilo, como que você sabe que é uma forçona? Eu sei que é uma forçona porque ela está numa região de campo de muita intensidade. Peraí. Aqui, ó. Como ela está concentrada nessa região, então ela tem uma força de muita intensidade puxando para cá. Essa outra partícula, ela está numa região mais longe, onde teoricamente o campo é menos intenso. Então ela vai sofrer uma força de repulsão, que não é a mesma força, mas é da mesma natureza da azul. Elas vieram por causa daquele campo. Então, fica muito difícil a gente acreditar no fato de que essas cargas estejam paradas. Por quê? Porque para que elas estivessem paradas, a força resultante nesta carga teria que ser zero e nesta carga teria que ser zero. Só que como essa força é diferente dessa, isso não tem como acontecer. Por exemplo, se essa daqui zerar, essa não pode zerar. Né? Porque vamos imaginar que na carga 1 a força zere. Se na carga 1 a força zere, F1 tem que ser igual à força amarelinha. A força elétrica aqui. Só que como esta força é maior, ela não vai conseguir anular aqui, ó. Então, se essa aqui fica parada, talvez o mais provável seja que essa fique parada. Mas essa não vai conseguir ficar, tá? Meio foda de justificar isso, né? C, deixa eu ver a C. Se as cargas elétricas se aproximarem, é porque necessariamente elas são de diferentes tipos. Se as cargas se aproximarem... Não, elas podem se aproximar... Por exemplo, nessa situação aqui, elas são de diferentes tipos. Mas elas não vão se aproximar. E também tem uma outra situação que a gente pode pensar que é assim. Por exemplo, ó, aqui é o positivo, aqui é o negativo. Vamos fazer de conta que você tem uma carga negativa e uma negativa. Vamos lá. Pronto. E ele nem fala sobre valores de carga, né? Mas vamos supor que elas tenham cargas de mesmo sinal. E de mesmo módulo. Tá. Vamos imaginar o que aconteceria nessa situação. Vamos imaginar então que você tem uma força de repulsão trocada entre elas. Ok? Tá? E aí você tem a força do campo. Vamos pensar um pouquinho. Nessa partícula, a força do campo vai atuar assim, ó. Certo? E na partícula da esquerda, também. Só que menor. Conseguem perceber isso, gente? Então, o que pode acontecer aqui? Dependendo da resultante de forças, pode acontecer dessa partícula se aproximar da outra. Nossa, como que isso é possível, Danilo? Se a força resultante aqui for menor que a força resultante aqui, na partícula da direita, essa partícula consegue alcançar a outra. Então, na verdade, essa frase ela está falsa, porque existem situações em que elas podem se aproximar, mesmo tendo sinais iguais, né? Porque do jeito que ele fala na C, ó, se as cargas elétricas se aproximarem, então é porque necessariamente elas são de diferentes tipos? Não necessariamente. Você pode ter essa situação, tá? Na D, vamos ver o que ele fala na D. Se as duas cargas elétricas forem positivas, necessariamente elas se movimentarão em sentidos opostos. Vamos ver. Opa, perdão. Vamos colocar uma carga positiva aqui. Positiva aqui. Aqui, ok. Tá. Primeiro a força entre elas. Vou colocar em amarelinho como nas outras. Força entre elas. Pronto. Força devido ao campo elétrico. Força devido ao campo elétrico.
Aqui você tem uma força devido ao campo elétrico bem intensa. E aqui você tem uma força elétrica menos intensa. Aqui. Aí temos um problema. Veja só, olha o que ele fala. Se as duas cargas forem positivas, necessariamente elas se movimentarão em sentidos opostos. Também depende. Porque assim, eu sei que essa carga, ela terá uma força resultante para a esquerda. Tudo bem, isso a gente pode afirmar. Mas essa eu não sei, porque eu não sei esse valor, ó. Eu não sei nem o valor da carga. Então pode acontecer, por exemplo, da força resultante na carga da direita, da esquerda, essa carguinha aqui, ó. Se ela tiver uma força resultante para cá, elas não vão se movimentar em sentidos opostos. Essa daqui, eu sei que ela tem uma força resultante para cá. Então ele teria que especificar melhor. Olha, supondo que as cargas fossem iguais, para você poder fazer algum tipo de comparação, né? Tudo bem? Você vê que não é à toa, né, que a única alternativa verdadeira é a que ele especifica que as cargas são iguais. Tipo, se Q1 igual a Q2, quando ele fala igual, ele está falando mais do que o sinal, né? Ele está falando também do módulo da carga. Beleza? Então é mais ou menos isso. As outras têm erros, na verdade. Tá? Mais aquela linha assim, né? Não posso afirmar nada. Não posso afirmar nada. Tá bom? Obrigada, Dan. Não entendi, Anjo. Eu só falei obrigada. Ah, tá. Valeu. Eu escutei. Eu falei, o que foi? Fiz Obrigada. Nada, imagina. 14. Uma impressora a jato de tinta, em uma impressora a jato de tinta, gotículas de tinta com carga elétrica que atravessam um campo elétrico uniforme de intensidade 8/10 a quinta Newton por Coulomb, sendo depositadas numa folha de papel. Admita que cada gotícula tem a massa 3,2 10 a menos 9 e que tem uma aceleração de 10 a quarta. Durante a interação. Olha lá, de novo. Desprezando, e é meio contraintuitivo, né? Porque ele dá a massa e pede para desprezar o campo. Mas aí você entende por quê. Porque olha a ordem de grandeza dessa massa. Você vai botar ela para quilo, ela vai virar 10 a menos 12. Uma massa dessa natureza não tem interferência de campo gravitacional. Né? Então, basicamente o que ele quer saber é quantos elétrons tem na gota de tinta. Então, vamos enxergar a história mais ou menos assim. Você tem uma gotinha que tem uma carga Q. Tá? Essa carguinha, ela veio de uma eletrização. Por algum motivo. Alguém foi lá e eletrizou ela. Pelo que ele está contando para a gente aqui, ele quer essa carga deve ser negativa. Porque se ele está pedindo a quantidade de elétrons da gotícula, então provavelmente o que deve ter acontecido? Essa gotícula deve ter passado por um processo de eletrização no qual ela ficou negativa. Tá? De tal maneira que a carga dela seria N vezes a carga elementar. E é isso que eu quero saber. Quantos... Essa pergunta ela está meio mal feita, né? Porque assim, a pergunta correta deveria ser: quantos elétrons há de excesso na gotícula? Porque a gota é feita de átomos. Os átomos também têm elétrons. Então, se você pergunta quantos elétrons tem na gota, fudeu. Provavelmente ele quer saber quantos elétrons a gotícula foi eletrizada. Tá? Beleza? Bom, eu sei que ela tem uma força resultante que deu para ela uma aceleração. Só que essa força resultante, ela existe porque a partícula está dentro de um campo elétrico. Né? Então, o campo elétrico é a força sobre a carga. E é isso que eu quero achar, gente. Qual a carga dessa gotícula? Porque essa carga é a carga total dela.
Tá? Achando ela, eu sei o valor da carga elementar, né? Que é 1,6, 10 a menos 19. Tá? Então, eu vou substituir aqui na força resultante campo vezes carga igual a massa vezes a aceleração. Vocês viram o tamanho da aceleração, né, gente? Aí você entende por que o campo gravitacional é ridículo. O campo gravitacional aceleraria essa partícula numa aceleração de 10 metros por segundo, gente. A aceleração do campo elétrico é 1000 vezes maior. Por isso que eu desencano da força-peso. Né? Então fica 8, 10 a quinta. Eu vou isolar a carga, né? Então fica carga igual a MA dividido pelo campo. Tá? Então vai ficar carga igual a 3,2 10 a menos 9 vezes 10 a quarta dividido pelo campo elétrico, que é 8 vezes 10 a quinta. É isso aqui. Então, Q vai dar 33,2 dividido por 8 dá 0,4 vezes 10 a menos 10 coulombs. Tá? Ou 4, 10 a menos 11. Né? 4, 10 a menos 11. Joga no quiné. Né? Então, fica 4 vezes 10 elevado a menos 11 igual a número de elétrons vezes a carga elementar, que é 1,6. Oi. Você esqueceu de passar para quilo. Então faltam ainda falei ali, né? Uhum. Peraí, bota um 10 a menos 3 aqui. Obrigado. Opa. Ai, que bosta. Sempre acontece isso. Peraí. Massa vezes aceleração. E vezes Q igual a MA. Q igual a M. Foi aqui o erro. Vai ficar com uma potência a mais. Então fica 3,2 10 a menos 12 vezes 10 a quarta dividido por 8. Agora foi. 10 a quinta. Nossa, vai ficar menor ainda. Q igual 12, 17. Menos 17. 13, né? Dez elevado a menos 13. Isso em coulombs. Uai, não vai ser... Não, vai ser- agora eu errei outra coisa. É 4. É 0,4. 0,4. Que é 32 dividido por 8. 0,4. 3,2 dividido por 8. E a potência tá certa, né? Aí vai ficar, então, 4, 10 a menos 14 igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes o número de elétrons. É isso. Agora foi, acho. 1,6. 2,5. Então, N. 2,5. 10 a quinta. Elétrons. Elétrons. Pronto. Tá aí. Beleza? Confere as continhas. Podem tirar o print. Quinze. Ó, aqui, nem li o enunciado, né? Mas já me chamou a atenção que ele deu um tempo aqui, ó.
É um tempo. Quer dizer, dando tempo, você já fala, puta, tempo parece que vai debandar lá para cinemática, alguma coisa do tipo, né? Vamos ver aqui. Uma partícula de massa 2,5 vezes 10 a menos 21 quilogramas move-se 4 centímetros a partir do repouso entre duas placas metálicas carregadas por um campo elétrico uniforme de 1/10⁵. Considerando que para percorrer essa distância, a partícula gasta um tempo de 4 microsegundos, né, que é 4/10 a menos 6, qual é o valor dessa carga? Então, pera lá, vamos desenhar, né? Então, eu tenho uma carga, ela vai andar um ΔS de 4 centímetros num ΔT de 4 milissegundos e ele quer o valor da carga. Tá? Ela está numa região de campo elétrico uniforme. Então, bom, primeiro a gente vai considerar, ver se é razoável, né? A gente vai desprezar o campo gravitacional novamente e pensar que a força resultante é a força elétrica. Portanto, se a força resultante é a força elétrica, eu posso dizer que isso é massa vezes aceleração. Então, vocês percebem que a gente vai chegando num problema meio parecido com o outro. Quer ver? Ó? Força elétrica é massa vezes aceleração. A força elétrica pode ser desdobrada em campo vezes carga, igual a MA. Olha lá o problema de novo. Eu quero a carga. Eu tenho o campo, eu tenho a massa, só que agora eu preciso da aceleração. E é justamente aqui que a gente vai usar as equações de Move. Tá? Como o corpo partiu do repouso, e eu quero achar a aceleração, eu posso fazer o vovô ateu. Né? Ah, não posso, porque eu não tenho a velocidade final. Eu vou ter que usar o sorvetão mesmo. Ó, ΔS é igual a V0T mais A sobre 2T ao quadrado. Tá? Ele partiu do repouso, então esse termo eu cancelo. Eu estou atrás da aceleração, hein? O deslocamento é 4 centímetros. Então, vou colocar já em metros. Isso é igual a A sobre 2 vezes T elevado ao quadrado. O tempo que ele andou foi de 4 microsegundos. Então, vai ficar 16 vezes 10 a menos 12. Elevei ao quadrado. Tá? Passa o 2 dividindo, então A vai ser igual a 8/10 a menos 2 dividido por 16, 10 a 12. Portanto, a aceleração é 0,5 10 elevado à décima, ou 5 10 à nona. Vê se eu não fiz conta errada aí, porque essa conta tá com um número muito grande. Tá? Beleza. Bom, agora, com essa aceleração, eu consigo voltar na minha equação para achar a bendita da carga. Né? A carga elétrica, ela é MA dividido por E. Que a gente tirou aqui dessa equaçãozinha. Então, a carga vai ficar a massa, ele já deu em quilogramas, 2,5, 10 a menos 21, vezes minha aceleração, 5,
10 a nona sobre campo elétrico, que é 10 a quinta. 10 a quinta. Vamos ver isso aqui. 12,5. Deixa eu botar as potências aqui agora. Só para a gente conferir se a potência está certa. É isso mesmo, 17. 17. Aqui. Tá? Ou 1,25. Faltou 10 aqui, né? Sim. Fiquei tão empolgado por botar o 17 aqui. Vezes 10 a menos 17. Coulombs. Aqui dá 10 a 16. Menos 16. Tá. Misturando cinemática com dinâmica com campo elétrico. Opa, perdão. Sem querer. Dan, Oi, pode falar. me deu um bug cerebral aqui. Quando eu passo, tipo, a potência para o outro lado dividindo, ela muda o sinal? O Qual parte 16 você tá falando? a menos 12, que eu passei para o outro lado, virou 10 a 12? É isso? Peraí. Será que eu fiz conta errada aqui? Deixa eu ver. Não, eu não sei, é porque eu realmente me deu um branco aqui. Não, na verdade aqui é menos 12, ó. Aqui é menos 12, Nath, mas ele passa para cima com 12 positivo, por isso ficou 9 aqui. Foi aqui que tá faltando um sinal aqui, ó. Tá. Então, era isso que eu queria saber mesmo. Se eles mudavam o sinal quando passava, então não muda não, né? Ele continua Não. menos 12. Ah, Menos tá, 12. beleza. Tá? Obrigada. Foi só menusinho aqui, ó. Beleza. Aí ó, a hora que ele sobe, ele fica positivo. Aham. Tá? 16. Vixe. VUF. Uma pequena massa M de carga Qzinho se encontra em equilíbrio, como mostrado abaixo. Meio que parecido, né? Com aquele da parede. O campo elétrico E é uniforme e constante. A aceleração da gravidade é G. Marque o que for correto. A carga é positiva? Bom, vamos pensar o seguinte. Se o campo elétrico está vindo daqui, ó, da esquerda para a direita, então aqui você tem a parte positiva, ó, do campo elétrico. Tá? Então aqui nós temos a parte positiva. Ah, então tá falso, né? A primeira tá falsa, porque se a bolinha está sendo puxada para a esquerda, é porque tem uma força de atração por essa parte aqui. Portanto, essa carga tem que ser negativa. Tá? A carga é negativa. Então, a 1 é falsa. Dan, calma aí. Pode falar. Não entendi. Por que tem que ser em relação ao início, tipo a origem? Porque a parte negativa não tá mais próxima da bolinha? A parte negativa está aqui, ó. Ah, tá. Ela tá dentro do carro, é verdade. É porque ela está dentro de uma barra. Ela está dentro das placas. Né? Ah, não, tá. não é que está aqui, ó. Cuidado. Aham. Aqui, Eu enxerguei aí. tá? Obrigada. Ela está dentro de um, sei lá. Tipo, acho que deve ter pego duas placas assim. Aí ele pendurou a placa, a bolotinha no meio da placa. Ela fez isso, senhor. Né? Tá? Beleza. O B. O ângulo alfa é dado por um alfa cuja tangente, né, esse arquitan, é a tangente. Então, é um ângulo cuja tangente é igual a Q sobre mg. Que beleza. Bom, vamos pensar.
Para isso, a gente vai ter que pensar nas forças, né? Então, você tem assim, ó. Você tem a força tensora, uma força elétrica, e uma força peso. Tá? Agora, a gente sabe que o ângulo é esse aqui, ó. Né? Ele quer meio que a gente calcule a tangente do ângulo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero que vocês imaginem que a gente pegue esse vetor aqui, ó, e arraste essa ponta dele até aqui, ó. Desenhe ele aqui. Então, ó, eu vou pegar esse vetor. Eu vou desenhar os vetores diferentes, ó. Eu vou desenhar o vetor tração, o vetor peso, que seria o vetor aqui embaixo, e o vetor força elétrica. Tá? É como se eu tivesse pego esse vetor aqui, ó, e arrastado ele aqui para baixo, e este vetor aqui, e arrastado ele para cá. Você tem exatamente essa figura aqui, ó. Tá? Estão escutando? O cachorrinho aqui do lado? Aqui é o alfa. Tá, olha o que a gente pode perceber. A tração eu não sei nem quanto vale. Não tenho nem ideia. O peso eu sei que vale mg. A força elétrica eu sei que vale E vezes Q. Então eu posso dizer que a tangente do ângulo alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que são os vetores força elétrica e peso. Tá? Substitui ali a tangente do ângulo alfa, ela tem que ser Q vezes E dividido por mg. Ali. Então, a teoria está verdadeira, quando ele fala assim, qual é o valor do ângulo? Olha, eu não sei o valor do ângulo, mas ele é um arco cuja tangente tem que valer esse valor. Na verdade, assim, para quem gosta de decorar as coisas, né? Nessa situação, você pode guardar que a tangente do ângulo ela é sempre força elétrica dividido por peso. É claro que é difícil a gente lembrar essas coisas todas, né? São muito detalhezinhos, mas citando a gente tem mais chance de lembrar. Tá? Beleza? Então, fechou. Maravilha. O item 2 é verdadeiro. Tá. O item 4, ele pergunta aqui. O módulo da tração no fio vale esse monstro aí. Olha, gente, por incrível que pareça, eu acho que é verdade, porque pensa comigo, ó, vê meu raciocínio. Você sabe que a força elétrica é um cateto, você sabe que o peso é o outro, inclusive você usou até a relação de tangente, portanto a tensão é hipotenusa. Né? Você pode dizer de maneira geral o seguinte, ó, a força elétrica mais o peso tem que anular a tração, não é? Então elas têm que ter o mesmo módulo. Então eu posso dizer que T ao quadrado é igual a força elétrica ao quadrado mais o peso ao quadrado. É a hipotenusa do triângulo retângulo. Como a gente sabe escrever a força elétrica e o peso em função das suas grandezas, né? Então eu vou dizer que a tensão é a raiz quadrada de força elétrica ao quadrado, né? Que vai ser E quadrado, Q quadrado, mais peso ao quadrado. É M quadrado vezes G quadrado. Aqui, ó. Tá? Que é o que ele está mostrando ali. É só desenvolver, assim, não tem como desenvolver mais, né?
Então, a 4 também é verdadeira. Só um que é falso até agora. A 8 agora. Se quisermos colocar uma partícula na horizontal, devemos aplicar um campo elétrico infinito. Tá, vamos pensar. Peraí, deixa eu trocar de... tira print aí, eu vou trocar de tela. Para fazer o desenho aqui. Trocar aqui. Deixa eu fazer um desenho melhor aqui. Aqui está o ângulo, né? Aqui está a bolotinha, né? Tá. A gente acabou de descobrir no item 2 que a tangente desse ângulo ela tem que valer Q sobre MG. Certo? Tá. Pela maneira que ele propõe a afirmação 8, né, ele quer variar a inclinação da corda até ela chegar aqui, ó. Π sobre 2. Π sobre 2, para quem não lembra, é 90 graus. Ele quer deixar a corda perpendicular aqui, ó. Tá? É isso que ele quer. E ele afirma que para eu fazer isso aqui, eu precisaria aplicar um campo elétrico infinito. Vamos pensar um pouquinho, gente. Quanto vale a tangente de π sobre 2? Preciso que alguém me responda isso. No infinito? Não existe. Infinito. Infinito. Ela vale infinito. Exatamente. Né? Porque se vocês lembrarem, o eixo das tangentes, ele encosta o círculo, né? Por isso que ele chama tangente, ele tangencia. O ângulo de 90 graus está aqui, ó. Então, a reta tangente, ela fica paralela à tangente, com 90 graus. Então, a tangente de π sobre 2 é mais infinito. Tá. Então, agora, nós temos um problema. Você tem uma conta que é QE sobre MG, que nas condições tem que dar mais infinito. Gente, a carga do cara é constante. A massa e a gravidade também. Então, que número você poderia variar para variar essa conta? Só o campo elétrico. Para que essa conta dê infinito, o campo elétrico tem que ser infinito. É claro que a gente não está questionando aqui se isso é possível, tá? Isso é uma conclusão matemática. Olha, para eu conseguir... Ou seja, na prática você não vai conseguir nunca. Por mais que você puxe a bolinha, ela vai quase ficar na horizontal. Porque o campo pode ser o mais intenso possível, mas ele não vai ser infinito. Né? Então, matematicamente, ok. Né? Devemos aplicar um campo elétrico infinito. Tá? Então, essa 8, ok também. Esquisito, né? Louca. 16. Peraí. Se o fio... Viagem total, viagem, muito louca. Doideira. Se o fio se romper, quebrou o fio. Quebrou o fio. A coordenada horizontal varia linearmente com o tempo. É interessante, né? Super interessante. Muito interessante. Nossa, muito. Fiquei super interessado agora. Vou fazer até um café filosófico para falar sobre o campo elétrico infinito. O que eu acho pior são os enunciados, tipo aquela lá da gota do negócio da impressora. Meu Deus, é cada situação que está... Nada a ver, né? Nada a ver. ver. E esse caso específico da gota... Quantos elétricos tem na gota? Esse caso específico da gota ainda é pior porque eu achei o exercício meio mal redigido. Quando ele fala, calcule o número de elétrons da gota. Mas é umas situações mesmo
esquisitas. Eletrostática é foda. Não tem miséria. Gente, vamos pensar. Ó. O que acontece com essa bolotinha se o fio arrebentar? Então, suponha que o fio arrebentou. Se o fio arrebentar, a única força que você, vamos dizer assim, desliga é a tração. Não tem mais fio, não tem tração. No entanto, como essa bolinha ela está perto de um campo elétrico. Então, aqui tem um campo elétrico. A gente sabe que a carguinha é negativa, porque a gente já tinha concluído isso lá na frase 1. A hora que você soltar essa bolinha, vai ter força agindo nela? Sim, 2. A primeira é o peso, que vai fazer ela descrever um move na vertical. Só que a hora que a corda arrebenta, a força elétrica continua agindo nela. Não desliga a força elétrica. Portanto, você vai ter um move na horizontal, que é aquele caso que a Aninha tinha feito a pergunta, que eu falei, olha, Aninha, se a gente botar campo gravitacional, fudeu. O que acontece é que é exatamente isso. Se eu cortar a corda, você tem uma força agindo para a esquerda ainda, que vai arrastar ela para o move, e tem uma força puxando ela para baixo. Então, quando ele fala que a coordenada horizontal, o que ele chama de coordenada horizontal? A posição da partícula. É verdade que a posição da partícula varia linearmente com o tempo? Linearmente seria de primeiro grau, né? Que tipo de movimento tem a posição como uma função de primeiro grau? É mu, né? Mu. Como você tem a força elétrica, então você tem move, então a 16 é falsa. A 16 é falsa. Sacaram, gente? Por quê? Se não tivesse o campo elétrico, aí você não teria a força horizontal, tá? Mas essa força existe, ela não vai deixar de existir, então é falso. Não. Beleza? Oi, pode falar. Por que a força elétrica não é constante se o campo é constante? Não, ela é constante, por isso que é move. Mas Não é, ele mas vai gerar um... Ô, Nath, Porque a aceleração não vai ser constante. a alternativa não está falando da força, ela está falando da posição, ó. A posição varia linearmente com o tempo? Não. Ah, tá. Porque para ela variar linearmente com o tempo, não deveríamos ter aceleração. Mas a gente tem uma aceleração. A gente tem uma aceleração tanto no eixo X, constante, como no eixo Y, constante. Então você teria no eixo X uma função horária de segundo grau para espaço e no eixo Y, tradicionalmente, né, também uma função horária de espaço. Tá? Ah, entendi. Entendeu? Tá bom, obrigada. Nada. Ô, Dan, Beleza. Alguém mais chamou? Fala, Arthur. esse arco tangente é só considerar um arco de uma tangente? Tipo, É um arco cuja tangente vale isso. Ah, tá. Por exemplo, ó, eu vou escrever uma coisa aqui para você, ó. Tá. Qual é o arco tangente 1? Quando eu escrevo isso aqui, ó. Qual é o arco cuja tangente é 1? 45 graus. Entendeu? Então, na verdade, não é que o arco, o ângulo vale isso, ó. Não é o ângulo que vale isso. O ângulo eu não sei quanto ele vale. Eu só sei que a tangente dele vale isso. Entendeu? Agora, se você quiser saber que ângulo é, aí eu vou te apresentar um amigo meu. Na calculadora, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem a função arco tangente aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ah! Olha lá. Achei. Tem uma função aqui. Arco tangente. Você seleciona a tangente, ele te dá o arco. Tá engraçadinho hoje, né?
Conhece? Calculadora Cássio, pega todos os pênaltis do mundo. Ô, gente, vamos fazer um intervalo? Já tá virando balbúrdia, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar então essa aula. A gente fechou a parte de campos elétricos com os exercícios, tá? No retorno agora a gente vai para a aula de resumos para falar um pouco de energia potencial, potencial elétrico, DDP, tudo aquilo que a gente comentou na aula. Eu vou tentar fazer um resumo aí de 1 horinha e pouco para a gente aí. A gente fica com tudo prontinho para a próxima aula de exercícios, tá bom? Eu vou parar aqui. Ah, e não esqueça, né? Deixe seu like e ative o sininho.